Muita gente me pergunta, será que vale a pena recontratar um ex-funcionário? E a resposta, como bom consultor, é depende. E depende do quê? Principalmente da análise, da avaliação de duas questões que eu considero muito críticas. Primeiro, qual foi o motivo da saída dessa pessoa da primeira vez? E dois, por que você acredita que o retorno dela será bom para a empresa? Algumas companhias, elas têm por regra não permitir o reingresso de quem já saiu, independente do motivo. E elas fazem isso, muitas vezes, até para controlar o seu turnover, Porque na região em que atuam ou que estão instaladas, existem boas opções de trabalho e se não houver uma dúvida para a pessoa, poxa, será que vale a pena eu sair? Elas saem por 50, 100 reais e depois querem voltar. Isso acaba sendo danoso não só para aquela empresa, mas até mesmo para todo o ecossistema que está ao redor dela, regionalmente falando. Mas a boa parte das empresas não tem normas, não tem regras nesse sentido. E elas pensam no quê? Nos potenciais benefícios, e eles existem. Pensa, por exemplo, na questão do treinamento ou da integração. Quem já trabalhou com você tem mais facilidade de chegar performando, é claro. Por quê? Porque conhece as pessoas, conhece a cultura, conhece os processos, conhece os produtos e serviços, mas isso também nós não podemos esquecer que não vale para todo mundo. Às vezes esse retorno se dá 2, 3 anos depois e muita coisa mudou, apesar da empresa ser a mesma. Ou senão essa pessoa retorna para fazer um trabalho muito diferente daquele que fez anteriormente. Então, algo importante. Nem sempre alguém volta e já começa performando numa medida que vocês gostariam. É necessário dar tempo até que a velocidade de cruzeiro apareça ali, Mas, respondendo a pergunta desse vídeo, quando será que vale a pena e quando não vale a pena recontratar um ex-funcionário? A recontratação é uma boa ideia em casos como o profissional acabou saindo por uma medida de redução de custos, tocava um projeto que deixou de existir, ou uma área que tinha 20 colaboradores, vocês precisaram diminuir para 10. Isso aconteceu em muitas companhias nos últimos anos, infelizmente. E não há por que você não contratar, porque ele performava numa boa medida. A demissão se deu muito mais por uma conjuntura de mercado do que pela performance que ele apresentava naquele momento. Então, nesse caso, você pode recontratar. Um outro interessante é que é o seguinte, o profissional recebeu uma boa oferta de trabalho do mercado, chegou, conversou com você, você sentiu que não dava para cobrir, ele saiu, mas antes disso não saiu de supetão, conseguiu transmitir aquilo que era necessário para quem veio ocupar o papel, cumpriu o aviso prévio. Você sabe, a saída se deu de forma muito tranquila e agora todos torcem pelo retorno dele. Também não há problema nenhum de trazer de volta esse profissional. E um terceiro e último caso é aquele em que o profissional saiu por algum motivo, adquiriu experiências interessantes no mercado e você sente que essas experiências, esse background, pode fazer diferença na sua companhia, porque vocês precisam disso hoje. Então é uma relação totalmente ganha-ganha. Nesses 3 casos, a recontratação é indicada, sim. Agora, há 2 casos em que existe um risco considerável, sim, e é importante avaliar se esse retorno é bom. Por exemplo, o profissional trabalhava com vocês, performava bem, mas recebeu uma oferta de uma outra empresa e agora vocês mesmos estão convidando esse profissional para retornar. O problema é que se amanhã ele surgir uma oferta de um terceiro que ele considere atrativa, não tem nada que possa garantir que esse profissional não vai fazer a mesma coisa. É claro que isso é algo que vocês não controlam, mas é comum profissionais que já saíram uma vez por causa de um convite de terceiro fazerem isso novamente, quando o convite vem da companhia que eles deixaram para trás em algum momento. E o segundo caso é o seguinte, o profissional é uma pessoa muito bacana, todo mundo gosta dele, no entanto, não performava bem. Então é o seguinte, essa pessoa pode ser boa de relacionamento, mas em termos de desempenho, não tem nada que prova que dessa vez será diferente. E por fim, há algumas situações em que a recontratação realmente não é indicada. Por exemplo, o profissional foi demitido por justa causa, ou se não, ajuizou uma reclamatória trabalhista contra vocês. Então não existe clima, É claro que a empresa pode ser também culpada por isso, ela não fez as coisas que deveria fazer, mas geralmente não existe assim a possibilidade de uma relação amadurecida,
Mas esses não são os únicos casos. Por exemplo, a pessoa tinha problemas de relacionamento, brigava com todo mundo, né? E as pessoas até comemoraram a saída dela e agora você quer trazê-las. Ah, mas você tem que ver que ela tem uma experiência interessante. Ok, tem uma boa experiência ou pode ajudar a performar, solucionar um problema em um determinado projeto. No entanto, e as perdas que se tem, né? Muitas vezes o clima organizacional fica terrível, porque a gente acaba comunicando coisas como, olha, se você performar, você pode fazer o que você quiser. E, por fim, há um caso também que a gente tem que pensar, será que vale a pena trazer alguém de volta quando essa pessoa em algum momento saiu para trabalhar no seu principal concorrente? Eu vejo que algumas empresas falham nesse sentido e também acabam passando uma imagem totalmente equivocada a quem está lá dentro. Até alguns anos atrás era comum nós encontrarmos pessoas que ficavam 10, 20, até 30 anos numa mesma companhia. Você deve ter familiares que passaram por isso, talvez você mesmo. No entanto, nesse novo mundo em que se apresenta, as relações elas podem ser prolongadas, mas elas serão como temporadas de programas de TV, ou seja, terão alguns hiatos. Já é comum, sim, pessoas ficarem durante 20 anos de suas carreiras em alguns momentos dentro da mesma empresa. Ficam lá 5 anos, depois saem, voltam, atuam em determinado projeto, resolvem um problema que precisava ser resolvido e depois levam o seu trabalho para um outro lugar. Essas relações mais fluidas são comuns nos dias atuais. Fazem parte, né, das novas regras do jogo. E as empresas e os profissionais também têm que se adequar a essa nova realidade. Então, vale a pena recontratar um ex-funcionário? Em muitos casos sim, em outros não, como nós vemos. Grande abraço, se inscreva aqui no nosso canal, comente, indique esse vídeo, né, o nosso canal para os seus colegas e sempre passe por aqui porque a gente tem material atualizado para você, tá ok? Grande abraço, a gente se vê. Caput Consultoria. Nosso negócio é ajudar o seu negócio. Acesse caputconsultoria.com.br.